E aí, tudo bom? Algumas semanas atrás eu estive em Portugal e lá eu tive o prazer de conhecer duas obras escritas por portugueses e que muito me encantaram nas últimas semanas. Falo aqui de A Balada para Sophie, quadrinho do Felipe Melo e do Juan Cavia, e Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Eu comprei eles na Bertrand, né, que é a livraria mais antiga em funcionamento do mundo, né? Mas também tem algumas comic shops lá em Portugal, embora elas sejam muito mais focadas em comics do que em álbuns franceses. Até tem bastante álbum francês, mas é que coisas nacionais particularmente não é uma cultura que eles pregam lá. Eu vi mais coisa da Graphic MSP do que coisa feita em Portugal, né? Falando primeiro sobre Balada para Sophie, então. Balada para Sophie é dessa dupla, o Felipe Melo e o Juan Cavia, que eles ficaram muito famosos pelo Pizza Boy, né? A trilogia de quadrinhos que se popularizou muito dos anos 2000, 2010, né? Depois eles chegaram a fazer Os Vampiros, que também foi bastante premiado, mas inegavelmente Balada para Sophie é a obra-prima da dupla, né? Onde eles é o álbum mais completo e mais autoral deles, né? Os dois são apaixonados por música e eles fizeram essa obra que é de várias formas uma homenagem à música. Não a música só assim, vamos criar personagens inspirados em Mozart, inspirados em grandes pianistas, mas também sobre a música como essa vibração, sabe? Em que a gente consegue de uma forma quase divina, de uma forma sensorial, se conectar a ela como uma emoção, como um sentimento, sabe? A gente escuta uma música e isso remete a gente a pessoas que já passaram por nossas vidas, a coisas que nós amamos, a nossa infância, a nossa juventude. A música, ela tem esse poder de transbordar e transformar o sensível em inteligível. A música faz isso, né? E Balada para Sophie é sobre esse sentimento da música. É uma obra linda, é uma obra que dá pra ler de uma vez só e passar algumas horas lendo com calma, mas é porque as páginas é um dramalhão e as páginas vão sendo levadas e é uma delícia de ler, né? A história é sobre essa Sophie, que é uma estagiária de jornalismo, e ela vai entrevistar um homem que me foge o nome agora, Julien Dubois, que é um grande pianista, foi o pianista mais famoso da época dele. Ele começou com as coisas clássicas e aí ele logo descambou pro pop, e aí brinca com essa questão da carreira musical, mas a forma que ele tem um rival parece muito com aquele filme do Mozart, que me foge o nome agora, Amadeus, me remete a essa rivalidade do Amadeus, sabe? Mas também o quanto ele virou um porra louca se encaixa naquela narrativa padrão de roqueiros dos anos 70, então tem uma parada meio Freddie Mercury, meio Elton John também, sabe? Principalmente Elton John pela questão do piano, né? Então ele brinca com várias coisas do imaginário musical, né? Mas enfim, essa garota chamada Sophie entra na vida desse velho Ranzinza, que já foi um grande pianista, e eles vão aos poucos assim se entregando nessa relação de afeto, sabe? Eu falo isso de uma forma extremamente platônica, claro, né? Mas eles vão se entendendo e se conhecendo, e é sobre esses dois a obra, né? No fim da obra a gente tem uma partitura de uma música que foi composta para ela, chamada Balada para Sophie. Vocês conseguem achar no YouTube o Felipe Melo tocando e fica a recomendação máxima para esse aqui, né? Uma coisa interessante é que ela é publicada pela Companhia das Letras, essa é a edição de Portugal, e é muito curioso isso, né? Porque a companhia é uma editora brasileira, mas ela existe em Portugal e ela publicou em Portugal. Ela, se eu não me engano, a companhia e a Penguin Company se tornaram a mesma empresa, né? Então a Companhia das Letras é internacionalizada, mas eles publicaram em Portugal essa obra que no Brasil foi trazido pela Pipoca Nanquim, né? Curioso isso. Inclusive, os álbuns do Pipoca Nanquim são vendidos em Portugal. E é uma exceção, não tem quadrinhos brasileiros aqui. Tem muita coisa de toda a Europa em espanhol, em francês, muita coisa dos Estados Unidos em inglês, mas do Brasil se acha muito pouco. São obras brasileiras traduzidas para português de Portugal, com exceção do Pipoca Nanquim. A Pipoca Nanquim é a única editora que você acha todo o material deles aqui numa comic shop chamada Casa do BD.
Casa da Banda Desenhada, né? Casa do BD, se eu não me engano esse é o nome. A segunda obra que eu conheci foi Ensaio sobre a Cegueira. Nunca tinha lido Saramago e fica essa recomendação, né? Esse que é a obra seminal da literatura, né? É o prêmio Nobel, o único prêmio Nobel em literatura lusófona, em literatura escrita em língua portuguesa. Então é meio que obrigatório, porque se você fala e você lê português, por que você está desperdiçando, né, o seu idioma e não leu ainda esse vencedor do Nobel de Literatura? Para mim, pelo menos, ficava um pouco esse sentimento, né? E e de fato é avassalador, é incrível, incrível. O Ensaio sobre a Cegueira é uma narrativa com um tom de ficção científica, com um tom de futuro pós-apocalíptico, em que as pessoas começam a perder a visão, a ficarem cegas completamente do nada. Uma cegueira poética, né? Uma cegueira branca, como se um véu branco estivesse tapando seus olhos, né? E aí isso vai se espalhando de uma forma epidêmica e a sociedade vai se colapsando aos poucos. Essa é a sinopse da obra, né? E eu posso dizer que ela, de alguma forma, é dividida em 3 partes, né? E vai ter spoiler de Ensaio sobre a Cegueira daqui pra frente. A primeira parte é quando as pessoas começam a ficar cegas. Ela dura bem pouco, assim. Ela é o primeiro 10º do livro. É a parte que as pessoas vão começando a ficar cegos. E nessa parte a gente tem a primeira crítica aqui do Saramago, que é sobre como o homem se comporta quando ele tem esse inimigo em comum, né? Então o exército começa a dar um jeito de prender as pessoas que estão cegas, elas se tornam um inimigo público e elas são mal a serem combatidos, e elas são descartadas, elas são separadas. E aí tem uma questão forte aí com ditaduras militares, e como elas tratavam aqueles diferentes, ao fascismo de Hitler, e como ele tratava judeus e ciganos, sabe? Esse tipo de ideologia de medo em comum a ser combatido, né? E como esse inimigo em comum, ele deixa de ser um humano e passa a ser um animal. Os cegos, nesse começo da obra, eles são lentamente transformados em animais. Eles são não sujeitos, eles não merecem compaixão e eles precisam ser descartados, né? Então, essa primeira parte da obra eu diria que é assim. E a segunda parte da obra, que é mais da metade dela, que é a parte que é absurda, é a parte em que os cegos estão presos, né? Não todos eles, né? Mas os cegos que a gente conhece no começo da obra, como o médico protagonista. Eu posso ficar aqui falando dos personagens, mas a real mesmo, é que os personagens, eles são muito funcionais, assim, tipo, eles são utilitários, os personagens, assim. Não dá pra falar que eles são figuras muito complexas, não. O livro é um ensaio, afinal das contas. Então o objetivo aqui é passar uma ideia, transmitir uma ideia. Então esses personagens, eles têm os dramas deles, mas as coisas que eles passam são para transmitir ideias sobre sociedade, sobre compaixão, sobre perdão, empatia. É isso que a gente está tratando aqui, sabe? Abuso, mas enfim, com exceção de uma personagem. Tem uma personagem que se destaca aí, que é aqui dá pra ser considerada a protagonista em alguma forma, não sei, a co-protagonista, mas é a única personagem que vê, né? E isso é curioso, porque a gente fala muito sobre Bird Box ser tipo assim, Bird Box as pessoas não enxergam, né, enquanto elas estão lá. Então, tipo, caralho, vai ter um livro sobre pessoas que não enxergam, caralho, muito foda, dá pra fazer uma parada super sensorial e tudo mais. E aí, quando o Saramago... E fica essa parte, tipo, nossa, como é legal o Bird Box ter a oportunidade de fazer isso pelo enredo e escolher essa mídia. Então, poderia achar, eu criticaria, sim, se a Sobre a Cegueira fosse ruim, eu falaria que é ruim por conta dessa personagem. Porque tem uma personagem que enxerga. Isso tira a graça, isso tira o potencial da obra, né? E é claro que por ser uma obra seminal, não se aplica, né? Tipo, essa personagem é super interessante e é através da lente dela que a gente vai ver as coisas mais tenebrosas, as coisas mais horripilantes. É através das lentes dos olhos dela, que são os nossos olhos naquela história, que a gente vai conhecer esses personagens e toda a nojeira, né? O quão decrépito que essa pequena sociedade dentro daquela prisão vai se tornar, né? E eu falei da parte sensorial, mas é um livro muito sensorial de qualquer forma. O tempo inteiro você sente o cheiro do mijo, sente o cheiro da bosta, a textura, sabe, os gostos, tudo é sentido na plenitude, assim.
numa eventual cena de violência, numa eventual cena de abuso, a ideia é ser o mais transmitível possível. Você sentir aquilo, sabe? E o Saramago é gênio e ele consegue fazer isso. Momentos do livro em que, de fato, você tá com ânsia de vômito. Você tá, deixa eu fechar aqui, respirar fundo e voltar a ler, porque a parada é pesada. Mas a segunda parte do livro, que é dentro da prisão, eles prenderam vários cegos e jogaram lá, né? E aí os cegos começam a se organizar uma sociedade própria, assim, sabe? Eles começam a tentar organizar, mas conforme vai se enchendo e vai se criando hierarquias de poder, logo vira um caos. Primeiro que ninguém limpa, ninguém se importa mais em quem tá sentando, se estão sentando em cima de cocô, se estão dormindo em mijo, aonde estão fazendo as necessidades. O pessoal tá, se fudendo lá, o lugar fica nojento, e aí aos poucos, né, e também conforme as pessoas vão se sucumbindo às suas paixões, porque o que limita a gente em sociedade, né, tipo assim, eu não vou sentar em cocô, eu vou ser bonito, eu vou ser limpo, eu vou falar direito, sabe? Eu não vou, tipo assim, dar pra qualquer um, sabe? Esse tipo de coisa que a gente acaba colocando como limitador pra gente viver em sociedade e sermos cidadãos e os caralho, esse tipo de coisa vai aos poucos desaparecendo, e aí o homem vai se tornando animal, as pessoas vão se entregando cada vez mais às suas paixões, sabe? A luxúria, a ira, a gula, sabe? Tipo, as paixões vão dominando as pessoas, e quando você vê, vira um ambiente de traição, um ambiente de desrespeito. Chega uma altura, por exemplo, em que uma mulher ela vai ter que transar com outro cara, e aí o marido fala: não, eu sou seu marido, eu não vou deixar isso acontecer. E aí, nesse momento, ela olha e fala, tipo assim, como assim não, sabe? Tipo, o que me impede, por que sobraria da sociedade que a gente vem, sobraria isso? Não existe mais isso. Você é um cego. Você não consegue me proteger, você não consegue me fornecer nada, sabe? E eu preciso fazer isso. Então a gente vai ser confrontado cada vez mais com essa animalização dos personagens e de pouco em pouco, que antes fazia-se necessário para uma vida em sociedade, uma convivência em sociedade, vai se desmantelando, né? E aí é a parte mais absurda da obra. É indescritível, tem que ser lido para entender o quão o quanto é visceral essa parte. E a terceira parte é quando eles saem da prisão, que aí enfraquece um pouco a obra mesmo, sabe? Eu entendo, o Saramago sabe muito mais do que eu, né? Mas dá pra entender a decisão dele, dá pra entender as intenções dele nesse final, né? É um pouco de esperança, é um pouco de luz no fim do túnel, sabe? Mas de fato enfraquece um pouco, né? Toda essa parte na prisão, que eu diria que é uns 60-70% da obra, que faz isso aqui ser uma obra-prima, e que é uma coisa que você nunca vai ler, pelo menos eu nunca li nada parecido, sabe? Literatura na sua forma mais gloriosa. Então fica a gigante, enorme recomendação para que todos os seres humanos capazes de lerem, sabe, leiam Ensaio sobre a Cegueira, e para que todos aqueles que gostem de quadrinho, que gostem de música, deem uma chance para Balada para Sophie. A gente não costuma ler quadrinho em português, e esse é um dos exemplos que, né, ficou mais popular, ficou mais mainstream e que chegou pra gente. E é bom, né, ler coisas de outros países. Apesar de que ele se faz muito de francês, esse aqui, tá? O livro inteiro é metido a francês, as pessoas falam francês, as coisas se passam na França, os personagens são franceses, sabe? Então é isso, enfim. Aqui nos Estados Unidos, aqui na Europa, quadrinho é um bagulho de francês, sabe? É muito relacionado diretamente com a França, né? Talvez eu fale mais sobre isso em outro vídeo, né? Quando eu tiver lido um pouco mais e tudo mais. Enfim, fica essas duas dicas aqui, esses breves comentários sobre essas duas obras, e um beijo.